Eu, a Emily e a Isabelle, a gente vai falar um pouco sobre o deus Hades. Quem que ele era? Hades era um dos deuses gregos mais temidos na mitologia grega, irmão de Poseidon, Zeus, Deméter, Hera e Hestia. Hades era filho dos titãs Cronos e Reia, e foi um dos que participou da batalha contra seu pai, conhecido por devorar seus próprios filhos. Zeus iniciou uma rebelião contra Cronos, com ele e seus irmãos saindo vitoriosos. Depois dessa batalha, os três deuses mais poderosos ficaram cada um com o domínio. Zeus ficou com a terra e os céus, Poseidon com os mares, Hades com o submundo. Por isso, Hades não residia no Monte Olímpio, que é a moradia dos deuses, mas sim em um palácio no próprio submundo. E o nome Hades ele pode ser usado para designar tanto o deus quanto ao lugar em que ele reinava. Senhor do submundo. O fato de residir no submundo criou um grande temor dos gregos quanto a Hades, e até a pronúncia de seu nome era evitada. Ainda assim, eram praticadas oferendas em homenagem ao deus, sendo que, tanto na Grécia quanto em Roma, animais costumavam ser sacrificados. Não existem evidências de que sacrifícios humanos aconteciam. Na Grécia, também existiam templos para prestar culto a Hades. O deus do submundo era conhecido por utilizar um elmo, confeccionado por Hefesto, que lhe dava o poder da invisibilidade. Esse elmo foi mencionado em outras passagens, como na Ilíada, escrita por Homero, no momento em que a deusa Atena usou durante a luta contra Ares por conta da guerra de Troia. Outra passagem cita Perseu, um herói conhecido por ter lutado e matado a Medusa com o elmo. Durante os períodos arcaico e clássico da história grega, o deus do submundo era representado como um homem barbudo com um cetro na mão. Hades era visto como um deus insensível, impiedoso e repugnante. Tinha um auxiliar cujo papel era proteger a entrada do submundo. Estamos falando de Cérbero, o cão de 3 cabeças. As almas chegavam ao submundo dominada por Hades por meio de Hermes, que as guiava até o rio Estige. Lá o barqueiro Caronte fazia a travessia das almas até os portões do submundo. O barqueiro só fazia a travessia daqueles que recebessem os devidos ritos funerários, o que incluía a colocação de uma moeda para pagar pela viagem. E essa aqui é uma representação do cão de 3 cabeças. O mito de Hades conta que ele era apaixonado por Perséfone, deusa das ervas, flores e frutos, e perfumes, e filha de Zeus e Deméter. Hades decidiu raptar Perséfone e levá-la para o submundo. A mãe de Perséfone, a deusa Deméter, enfureceu-se com o sequestro de sua filha e lançou uma grande fome sobre a terra, resultando na morte de milhares. Zeus interveio enviando Hermes para o submundo com a instrução de pedir para que Hades permitisse o retorno de sua filha. Mas Hades enganou Perséfone e fê-la comer um pouco de romã do submundo. Ao alimentar-se de uma comida do mundo dos mortos, Perséfone não poderia mais deixar o local sem a permissão de Hades. Para solucionar a questão, Zeus propôs que Perséfone passasse 1/3 do ano no submundo e 2/3 do ano fora dele para estar junto de sua mãe. O período que Perséfone passava com Hades era de grande tristeza para Deméter. Esse mito foi usado pelos gregos para explicar as estações do ano, pois Deméter era a deusa da agricultura e sua tristeza era usada como motivo do inverno, o frio dessa estação que impedia a agricultura. Era causado pela grande tristeza de Deméter por estar longe de Perséfone. Aqui temos algumas habilidades de Hades. Ressurreição. Hades tinha o poder de restituir a vida de seres humanos, mas fez isso poucas vezes e muitas delas a pedido de sua esposa. Invisibilidade. O capacete confeccionado por Hefesto concedia esse poder para Hades. Aí agora nós vamos falar sobre a deusa Afrodite. Deusa Afrodite. Quem foi Afrodite? Ela foi uma divindade da mitologia grega vista como a figura do amor, da sedução e ainda da sexualidade. Ela também é tratada na mitologia romana com o nome de deusa de Vênus. Na Grécia Antiga, ela foi cultuada e associada aos prazeres carnais. Por isso, era também considerada a protetora das prostitutas, e daí que surge o termo afrodisíaco. Muitos se enganam ao acreditar que ela é um rosto bonito que sai espalhando amor para todos que pedem. Essa deusa é extremamente vingativa e impiedosa, passando por cima de qualquer pessoa para conseguir o que deseja. É tratada
como uma mulher a qual fazia nascer flores no local onde pisava. Destaca como uma mãe que protegia o filho Enéas. Aí aqui tem uma representação da Afrodite. E uma característica dela é que na narrativa da mitologia grega, caracterizavam a deusa Afrodite como uma figura que já nasceu adulta. Agora eu vou contar um pouco sobre a origem da Afrodite. Na versão de Hesíodo, o poeta grego da antiguidade, foi originada em detrimento de uma briga entre Deus Cronos e o deus Urano. Cronos, em um ato de fúria, cortou um órgão genital de Urano e lançou-o no mar. Após o órgão cair no oceano, foi formada uma espuma, e dessa mistura com a água salgada saiu a Afrodite. Afrodite, que significa nascida da espuma. Já na narração de Homero, o poeta da Grécia Antiga, conforme a interpretação dele, essa divindade foi gerada pelo modo natural, ou seja, Afrodite nasceu a partir da união entre Zeus com Dione, que é a deusa das ninfas. História de Afrodite. Ela foi casada com Hefesto. Essa relação foi um fruto de uma união forçada. A disputa por Afrodite ocasionou em uma briga entre os deuses interessados por ela. Por conta da confusão formada, Zeus a obrigou a casar-se com Hefesto. Há duas versões também com relação à história do casamento entre Afrodite e Hefesto. A segunda corresponde a uma atitude vingativa de Hefesto com a mãe de Afrodite chamada de Hera, a deusa da maternidade. Hefesto foi lançado do Olimpo por Hera e por conta disso, ele aprendeu em um trono mágico. Em troca da libertação, exigiu se casar-se com Afrodite. O casamento de Afrodite com Hefesto chegou ao fim após ele saber que ela o traía com o deus Ares, já que estava infeliz com seu marido. Hefesto, ao flagrar eles juntos, os prendeu em uma rede. Por vergonha, Afrodite foi para Chipre e Ares fugiu para a Trécia. Da união de Afrodite e Ares surgiu a harmonia, que é a deusa da personificação da paz, harmonia e a concórdia. Eros, que é o deus do erotismo. Deimos, que é a divindade do terror. Anteros, que é o deus da desilusão e do amor não correspondido. Phobos, que é a divindade do medo. Hímeros, que é a divindade do desejo sexual. E Potus, que é o deus da paixão. Alguns outros relacionamentos que Afrodite teve. A deusa Afrodite viveu romances com vários deuses. Do relacionamento entre Afrodite e o deus Hermes, nasceu o filho Hermafrodito, que nasceu com os dois sexos, masculino e feminino. Com Apolo, o deus da luz, eles geraram um filho Himeneu, o deus do casamento. Com Dionísio, visto como a divindade do prazer, eles geraram o filho Priapo, deus da fertilidade. Com Poseidon, Afrodite gerou os filhos Rode e Herófile. Afrodite relacionou-se também com homens mortais. Andonis foi um deles. Com ele gerou os filhos Golgos e Beroi. Ela também viveu uma relação com o príncipe de Troia, Anquises, e com ele gerou os filhos Inéias e Lírios. Aqui temos a pintura do nascimento de Vênus, que era como Afrodite era conhecida pelos romanos. A pintura do Sandro Botticelli. E aqui temos uma representação atual de como ela é vista pela sociedade. Obrigada pela sua atenção.